Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu queria falar sobre o livro Maurice, do E.M. Forster, que de início eu não tinha certeza se eu ia falar sobre ele, porque até então ele era um livro que estava esgotado no Brasil, ele só tinha uma edição que saiu pela Editora Globo anos atrás, mas ao mesmo tempo ele foi um livro que me impactou muito esse ano, porém, felizmente, graças ao mercado editorial, é um livro que agora voltou para o Brasil. Ele encontrou sua casa na editora Herculano e agora nós oficialmente temos Maurice com uma nova tradução e com um projeto gráfico belíssimo. Se eu tivesse esperado 3 meses, eu teria visto a notícia e pego ele em português. Mas tudo bem, essa edição aqui, ela é na língua original e também é bem bonita, mas eu acho que eu ainda prefiro a brasileira. Mas aí é questão de gosto. E também eu também não teria, acho que, tanto problema, porque esse livro, ele, apesar de ter sido lançado em 1971, ele foi um livro escrito em 1913, 1914. E ele vem do inglês, um inglês britânico. E assim, eu me considero uma pessoa que se garante no inglês até eu começar a ler isso aqui, porque ele tem muito vocabulário que eu nunca tinha visto antes, né? Eu praticamente aprendi o meu inglês com o inglês do norte-americano, dos Estados Unidos. Então foi um desafio, mas foi um bom desafio. Apesar do vocabulário um pouco complicado, eu consegui ler tranquilo. Mas é aquilo, né? Língua materna é língua materna. Se eu pudesse, teria lido ele em português. Então é isso, fiquei um pouquinho irritado, que era só ter esperado mais um pouquinho e eu teria tido acesso à edição brasileira. Mas vocês agora têm acesso à edição brasileira, então se vocês gostarem do que eu falar sobre esse livro aqui, vão lá garantir o livro, porque eu já vou dizendo logo de início que vale a pena, é um livro muito bom. E nessa história nós vamos de início acompanhar o jovem Maurice, ele está se formando em uma escola preparatória aos 14 anos, e o professor dele quer dar uma conversada com ele, eles vão caminhar na praia, eles já estão na formatura e ele quer conversar um pouco sobre assuntos íntimos, porque ele é um menino um pouco diferente. E é como se esse professor soubesse que tem algo de errado com esse menino, mas Maurício não entende o que tem de errado com ele. E ele foi criado pela mãe e as suas duas irmãs. E nessa primeira parte nós vamos acompanhar um pouco da sua adolescência. Ele vai entrar em Cambridge aos 19 anos e lá ele vai conhecer o Cliff Durham, que é um menino que se torna um amigo, mas talvez ele sinta algo a mais. E ambos vão descobrir o que que é esse algo a mais. É algo proibido? É algo impensável? É amor. Mas isso é só o início desse livro, é só a primeira parte desse livro. A história vai longe e vai mostrar Maurice, que é um jovem que gosta de homens, como ele vai navegar na sociedade inglesa em uma época em que ser homossexual é crime. E se tem uma certeza que eu tive ao ler esse livro, é que sim, o mundo mudou bastante, mas nem tanto quanto a gente imagina. Esse livro nos mostra o quanto de chão nós ainda temos pela frente. Apesar de muita coisa ter melhorado, muita coisa ter mudado, ainda tem muita luta. Ainda tem muita luta pela frente. Porque histórias como a do jovem Maurice ainda acontecem nos dias de hoje. Eu conheço pessoas que passaram por situações muito parecidas, muitos, infelizmente, ainda vão passar. E ainda estão passando em 2025. E é muito engraçado, porque diversos livros e diversos filmes, até hoje, falam muito sobre essa tal do padrão de vida que a sociedade impõe, que querem que a gente viva, e essa vida que a sociedade espera que a gente tenha. E a gente sempre tá debatendo e lutando contra e tendo crises existenciais por conta disso. Aí vem minha pergunta: por que que a gente nunca aprende? Por que isso ainda é um problema? Por que isso ainda é uma questão? Ahn, por que não conseguimos nos livrar 100% disso ainda? E Maurice não vai ter a resposta. Mas
me fez ainda continuar pensando nessa questão. Se hoje em dia ainda existe pressões sociais, aqui é mais pesado. Não diria que mais pesado, mas é diferente. Mas ainda é pesado. Aos poucos, ele começa a perceber que tudo que foi ensinado pra ele tá errado. Então ele começa a se libertar dessas amarras do que é, como deve ser vivido a sua vida. Ele começa a pensar sobre a sua espiritualidade, sobre o que ele quer fazer da vida. Esse livro não é apenas um romance romântico, ele é uma história de amadurecimento. É a história de amadurecimento de um jovem que está descobrindo o mundo, como ele de fato é, onde ele se encaixa, onde ele não se encaixa, e como ele vai caminhar pela sociedade. Diferente da gente, ele não tem internet para tirar as dúvidas, então ele se vira muito pros livros e pros amigos que ele pode confiar, que são poucos, diga-se de passagem. Eles vão falar muito, tentar entender a condição que eles estão passando através de filósofos, especialmente pelos gregos. E é esse tipo de conversa que ele tem com outras pessoas que também são homossexuais. E isso me foi muito interessante porque me deu um breve, uma breve ideia de como é se entender um homem gay nessa época, sabe? O que as pessoas conversavam sobre isso, como elas viam essa condição entre si, né? Entre os seus comparsas. Eles pegam muitas as referências antigas, tentam interpretar da forma que eles conseguem e usam isso de exemplo. Ele sabe que ele não pode falar muito sobre essas coisas com qualquer um. Então, quando pessoas em que ele pode confiar vão embora, ele fica totalmente solitário, porque ele percebe o quão realmente solitário é esconder uma parte da sua vida, de quem ele é, de todo mundo. Ele fica totalmente solitário, ele fica perdido nos seus sentimentos e ele se torna um personagem muito desagradável. Até pro leitor. Teve momentos aqui que eu tava com ódio desse personagem, mas é muito compreensível pelo que ele tá passando. Maurício ainda tem o privilégio de ser de uma classe média. Ele estudou em Cambridge. Clive, o seu interesse romântico, ele já vem de uma classe mais alta. Inclusive vai visitar ele não sei se é mansão o nome, mas é a Casa Penge, que fica no interior da Inglaterra, é um casarão e tem muitos empregados, e ele vai conhecer algum desses trabalhadores da classe operária. Classe social também vai ser um fator importante aqui para esse livro, vai ser também algo a ser discutido. A forma que é descrita essa sensação de que algo está errado com ele é estranhamente triste, mas é poético. Também me encantou muito as descrições desse amor florescendo. Tem uma ânsia misturado com ódio, é, tem uma amargura, mas tem prazer, sabe? Ele odeia o que ele está sentindo, mas ele gosta muito do que ele está sentindo. Todos esses sentimentos cresceram e cresceram até o fim da primeira parte. Eu estava me sentindo sufocado e eu entrei tanto na história que praticamente não precisei mais de dicionário. Eu realmente estava lendo isso como se fosse a minha língua materna. É assim, o quanto esse livro me engoliu. O livro em si ele é dividido em 4 partes. Cada parte vai retratar um período da vida do protagonista. Cada final vai ter um acontecimento que vai ter alguma reviravolta, coisas vão mudar, coisas vão acontecendo. Então, é um livro que eu achei bem dinâmico nesse sentido. Ele vai para a fase adulta, ele se forma de Cambridge, ele tem que conseguir trabalho. Vai chegar um ponto em que a sua família vai começar a perguntar: e as namoradinhas? E o casamento? E os filhos? Aquela coisa, né? Como ele vai fingir, como ele vai passar por essa situação. A primeira parte do livro, ela é a minha favorita. Ela tem muito um toque de inocência, ela tem esse toque de jovens que querem mudar o mundo. Mas as outras partes não deixam de ser igualmente incríveis. Eu acho que elas são um pouco mais dolorosas, um pouco mais complexas, porque é assim que é a vida, né? A vida adulta, parece que as coisas vão ficando mais complicadas, a gente vai caindo na real. Onde essas transformações e as dúvidas começam a entrar em ebulição e o mundo realmente se complica. Chegou um momento, assim, mais ou menos pela metade do livro, que aconteceu um evento que raramente acontece, mas quando acontece é maravilhoso e isso é algo pessoal. Eu vou ter que me abrir um pouquinho aqui, mas não muito. Eu tava passando por algo parecido que o nosso personagem tava passando, e chegou no momento que eu tava
chorando e não conseguia mais ler porque eu parecia que eu estava vendo a minha vida acontecendo nesse livro. Encostou em feridas. Mas eu acho que essa é a coisa mais brilhante dos livros. Eu não quero me tirar o meu eu como pessoa, a minha personalidade, do quanto eu gostei, porque isso afeta também o quanto a gente gosta ou desgosta de livros. E eu tive, sim, uma experiência muito pessoal com ele, e isso realmente teve uma grande influência em como eu me sinto sobre ele. Diferente do que aconteceu no livro, tá tudo bem comigo, deu tudo certo no final. Ele tem uma linguagem mais pesada, mas ao mesmo tempo poética. As frases podem ter mais de um significado, te faz pensar um pouco no que os personagens querem realmente dizer. Mas ainda acho tudo muito fluido, faz sentido tudo isso que eu falei. Eu não tive acesso à tradução da editora Herculano, mas o meu problema realmente com o inglês foi o vocabulário. Tirando isso, foi uma leitura muito fluida, mas ao mesmo tempo muito poética. Mas o livro também te dá esse espaço de imaginação, ele não é tão direto. É que nem na parte, quando a gente vai falar sobre relações sexuais, ele não é nada explícito, é sutil, creio que pela época que ele foi escrito, mas não deixa de ter ternura. Ele descreve muito os toques, o desejo, e como esse desejo dói. É uma dor boa e ruim ao mesmo tempo, e que me deixava muito ansioso, me deixava assim, pelo amor de Deus, se beijem. Talvez ele não seja um livro que entregue coisas novas, mas eu acredito que ele vale a pena ler pelo que ele significa, pela coragem que o autor colocou na história. Mesmo que o autor não tenha publicado ele em vida, eu ainda acho que foi corajoso deixar ele escrito mesmo sabendo que um dia o livro poderia ser descoberto. O autor, E.M. Forster, ele foi um autor britânico que morreu em 1970, com 71 anos, e o livro lançou um ano após a sua morte. Ele é mais conhecido pelo seu livro Um Quarto com Vista. Eu não li nenhum livro do autor, mas eu com certeza quero me aventurar pelo trabalho dele agora. Mas pelas minhas pesquisas, ele parece ser um autor que fala muito sobre essa hipocrisia da sociedade. Tudo aponta para que ele realmente tenha escondido a sua própria sexualidade do público, mas ele sempre foi muito aberto com seus amigos. Também depois da sua morte foi lançado uma coletânea de contos que também trata sobre homossexualidade. Ele teve amizades com escritores e poetas que eram assumidamente homossexuais naquela época. Inclusive, um dos amigos dele, ele fala no final do livro, em uma nota, a nota do autor, que esse amigo tinha um parceiro e eles foram a inspiração para escrever o livro. E também foi amigo do escritor Christopher Isherwood, e ele mostrou um rascunho inicial de Maurice para ele décadas antes da publicação. Foster nunca se casou e teve casos com vários homens. Um deles, inclusive, é o Bob Buckingham, que eles tiveram um relacionamento de 40 anos. O Bob era um policial e ele é casado com uma mulher. Inclusive, o autor foi testemunha de casamento do Bob. E apesar dele ter bastante ciúmes da esposa dele, eles se aproximaram bastante. Então, aparentemente, ela sabia desse caso e acho que aprovava. Lá pro fim da vida, ele sofreu diversos derrames e a May, que é a mulher do Bob, pediu pra ele morar com ela pra ela cuidar dele na velhice. E ele morreu de um derrame em 7 de junho de 1970. Aos 85 anos, ele escreveu no diário: Como me incomoda que a sociedade tenha perdido o meu tempo ao fazer da homossexualidade um crime. Os subterfúgios e as inibições que podiam ter sido evitadas. Isso foi só um pouco da vida do autor para mostrar como ele foi uma vítima da sociedade e talvez Maurice tenha sido um projeto como se fosse uma válvula de escape para ele. E muito se fala sobre. Não quero dar. Não tô dando direta para ninguém aqui, mas às vezes eu vejo umas discussões de que a literatura contemporânea
ela é muito pessoal, que os autores utilizam muito da própria vida para escrever seus livros, mas eu acho que isso sempre existiu. A única diferença é que agora pessoas diferentes têm a oportunidade de contar suas histórias, quando antigamente era só um tipo de pessoa que tinha esse privilégio. De novo, ele escreveu o livro em 1914 e só publicou depois da sua morte, em 1971. Eu acho ele um livro importante de ser lido, mas além dessa importância, ele é um livro bom, realmente bom. E eu fico muito feliz que o livro esteja voltando a ser falado e que agora nós temos finalmente uma nova edição aqui no Brasil. E eu espero que ela encontre quem precisa ler ela e eu espero que ela realmente se torne mais conhecida. Mas antes de eu finalizar o vídeo, eu queria falar sobre um aspecto do final. Então, se você. Só que assim, esse spoiler, ele meio que foi usado na divulgação da própria Herculano para fazer o marketing do livro. Então, eu fico meio nessa dúvida de se realmente é ou não um spoiler. Mas eu, por via das dúvidas, eu vou deixar aqui um aviso de spoiler. Então, se você não quer saber mais sobre a história, por favor, muito obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo. Mas se você não se importa muito, eu acho que não é grande coisa, mas eu entendo não querer saber. Ele é um livro que, pra época que foi escrito, ele tinha tudo pra ter um final triste, mas ele não tem. Naquela época, livros com personagens homossexuais não podiam ter finais felizes. Era meio que uma regulamentação, uma lei, e os finais desses livros tinham que acabar em tristeza, em morte, em os personagens tirando a própria vida. Então, ele já era um livro que não poderia ter sido lançado naquela época, porque ele é um livro com um final feliz, onde o nosso personagem continua amando o seu parceiro indefinitivamente pro resto da vida. Ou seja, ele é um dos poucos livros que nós temos de uma época mais antiga, né, que realmente tem um final feliz. E a gente sabe, ainda mais quem lê livros que têm uma temática homossexual, que isso não é muito comum. E eu acho isso incrível. Eu já fui uma pessoa que foi muito crítico de finais tristes e a gente teve uma época, especialmente ali com Heartstopper, onde a gente estava realmente criando finais felizes para os personagens e foi muito bom ter, é muito bom pessoas mais jovens ter contato com a representatividade e a possibilidade de saber que elas podem ter um final feliz e elas podem realmente vencer na vida, mas a tristeza também faz parte da vida, então hoje eu já tô numa relação mais saudável com essa questão. Muitos finais tristes ainda são realistas e talvez seja um reflexo de toda a batalha e o peso da existência. Mas não é só sobre isso que eu quero falar. Eu queria ler uma partezinha aqui da nota que tem no final do livro, sobre isso, sobre o que ele falou, né, que eu achei muito legal, e eu de novo vou ter que fazer uma tradução em tempo real, então paciência comigo. Um final feliz era imperativo. Eu não teria escrito de outra forma. Eu estava determinado que na ficção, de qualquer forma, dois homens poderiam se apaixonar e se manter juntos para sempre e sempre, o tanto quanto a ficção os permite. Nesse senso, Maurice e seu amado ainda estão caminhando por Greenwood. Eu dediquei o livro para um ano mais feliz. A felicidade é o tema principal, o que causou um resultado inesperado. Fez desse livro muito mais difícil de publicar. A menos que o Wolfenden Report se torne lei, o livro vai ter que se manter em manuscrito. Se tivesse acabado de maneira triste, com um dos personagens tirando a própria vida, tudo estaria bem. Mas os amantes saem dessa sem punições e, consequentemente, é como se fosse a recomendação de um crime. Senhor Borenius, que é um personagem do livro, é muito incompetente para pegar eles.
e a única pena que recebem é um exílio em que eles abraçam com prazer. É, tradução bem livre, mas é mais ou menos isso. Mas é isso, pessoal. Muito obrigado por terem assistido esse vídeo até aqui. Comente se você já leu ou se você pretende ler. É, e se você gostou do meu conteúdo, não se esqueça de se inscrever. E até o próximo vídeo. Muito obrigado.